Olha, vender para o governo no Brasil, convenhamos, sempre teve seus desafios. Mas agora, com a nova lei de licitações, a 14.133, o jogo ficou bem mais sério. As regras estão muito mais rígidas. Então, nesta nossa análise, a gente vai destrinchar exatamente o que pode dar errado numa licitação, quais são as punições e, claro, como evitá-las. Entender isso é simplesmente crucial, não importa de que lado do balcão a pessoa esteja, seja uma empresa tentando fechar negócio ou o gestor público que está gerenciando o contrato. Para a gente não se perder, nosso roteiro de hoje vai ser um verdadeiro guia de sobrevivência. Primeiro, vamos mapear o campo minado, ou seja, as infrações que todo mundo precisa evitar. Depois, vamos medir o tamanho do estrago, as sanções e o quão graves elas são. Em seguida, vamos entender como funciona o processo para aplicar essas punições, como uma empresa pode se reabilitar e um ponto super importante, os riscos que os próprios gestores correm se não fizerem a sua parte. Vamos lá! Então, vamos começar pelo começo, né? Em um processo de licitação, onde é que as coisas começam a dar errado? Quais são as atitudes que transformam um concorrente em um infrator aos olhos da lei? A resposta para essa pergunta está toda lá, bem detalhada na lei. Ela desenha claramente as regras do jogo. Pensa no seguinte, entregar um documento que se sabe que é falso, ou, sei lá, combinar preços com o concorrente para ganhar a disputa, até mesmo agir de má fé, de um jeito que atrapalhe o processo todo. Além, no fundo, que é proteger a competição justa, a integridade, e essas atitudes aí são as linhas vermelhas que simplesmente não dá para cruzar. Ok, então a gente já entendeu o que não se deve fazer. Mas, e se alguém pisa na bola? Quais são as consequências reais disso? Aí que o bicho pega. E aqui, pessoal, a diferença é brutal. Pensa no impedimento de licitar como ser expulso de um único estádio de futebol. Não dá para jogar ali, mas em todos os outros, vida que segue. Agora, a declaração de inidoneidade. Essa é o cartão vermelho da FIFA. O banimento é de todos os estádios do país, sem exceção. É uma punição com impacto que pode simplesmente acabar com o negócio. A lei cria uma espécie de escada de punições, sabe? Começa com uma advertência, que é quase um puxão de orelha. Depois vem as multas, que já começam a doer, e muito, no bolso. E lá no topo, a proibição total de fazer negócios com o governo. A mensagem é bem clara. A gravidade da punição vai ser sempre proporcional à gravidade da infração. E a lei não deixa margem para dúvida aqui. Para coisas mais leves, como, sei lá, não entregar um documento a tempo, a sanção pode ser um impedimento. Mas para fraude, para documento falso, aí não tem conversa. A punição é a mais pesada de todas, a declaração de inidoneidade, e ela sempre vem acompanhada de uma multa. O recado é bem direto. Com desonestidade, a tolerância é zero. Só que aplicar uma sanção dessas não é algo automático, não é só apertar um botão. Existe todo um caminho legal, um processo que precisa ser seguido à risca para garantir que a decisão seja justa. Como é que isso funciona na prática? O ponto-chave aqui é o direito de defesa. O processo é todo estruturado para ser justo. Primeiro, se abre uma investigação formal. Aí, a empresa tem 15 dias úteis para se defender, apresentar suas provas, seus argumentos. Só depois de analisar tudo isso é que uma decisão é tomada. E mesmo assim, ainda cabe recurso. Ou seja, não há espaço para decisões arbitrárias feitas de qualquer jeito. E tem mais um detalhe. O governo não pode demorar para sempre. Existe um relógio correndo. A administração pública tem um prazo de 5 anos, contados a partir do momento em que descobre a infração para aplicar as punições mais sérias. Passou desse tempo, o direito de punir simplesmente prescreve. Mas e depois que a tempestade passa? Uma empresa que foi punida, ela pode um dia voltar a fazer negócios com o governo? Será que existe um caminho de volta? A boa notícia é que sim, a reabilitação é possível, mas essa porta não se abre sozinha. A empresa precisa provar que merece uma segunda chance. Isso significa reparar todo o prejuízo que causou, pagar as multas, cumprir o tempo de castigo e, fundamental, atender a qualquer outra exigência que tenha sido feita. Não é uma lista de sugestões, é um checklist, e todos os itens precisam ser cumpridos. E aqui está uma das maiores viradas de chave da nova lei. Para os deslizes mais graves, como corrupção, não adianta só pagar pelo erro. A empresa precisa mostrar que mudou por dentro, que implementou um programa de compliance sério. O objetivo aqui não é só punir, é educar, é garantir que aquele problema não aconteça de novo. Bom, até agora, a gente falou bastante dos riscos para as empresas, mas a responsabilidade não termina aí. E o gestor público que deveria estar fiscalizando tudo isso, quais são os riscos para ele nessa história toda?
O gestor público anda numa corda bamba. Se ele errar na condução do processo, a punição pode ser anulada lá na frente. Se ele não agir quando deveria, ele mesmo pode ser responsabilizado pessoalmente. A omissão ou o erro aqui não são só falhas administrativas. Elas podem ter consequências bem sérias para a carreira e até para o patrimônio do gestor. E para fechar, o recado do Tribunal de Contas da União é esse aí, e ele é claríssimo. Punir irregularidades não é uma escolha, é um dever do gestor. A omissão é por si só uma infração. Isso mostra que a nova lei quer criar um verdadeiro ecossistema de responsabilidade mútua, onde tanto as empresas quanto o governo são peças-chave para garantir a lisura das contratações públicas. No fim das contas, o objetivo é um só: garantir que o dinheiro público seja usado da forma mais justa e eficiente possível.